Graça e paz, amados. Eu sou a Silvana, daqui do Brasil, do estado de São Paulo. Eu moro aqui no interior, né, na cidade de Limeira, São Paulo. Eu participo da Igreja Videira. E eu sou uma pessoa que eu não sei separar o meu trabalho do meu ministério. Aonde eu estou falando. Eu sou enfermeira, agora também com formação me formei terapeuta, mas eu estou sempre falando, eu estava no hospital trabalhando, eu estava levando uma palavra dentro do hospital para os enfermos, para os acompanhantes, para as pessoas, uma mãe que perdia um bebê, eu estava sempre ali levando uma palavra para os meus próprios colegas de trabalho. Quando eu trabalhava na saúde pública também, eu falava para os pacientes, para os colegas de trabalho. Hoje eu trabalho com dependência química. É um trabalho muito difícil, porque nós temos que estar muito bem, emocionalmente, psicologicamente bem. Nós temos que estar com a nossa saúde mental saudável para trabalhar com dependentes químicos. Eu já trabalhei com homens um tempo atrás. Hoje eu trabalho com mulheres. São mulheres de meia idade, mais velha, mas tem moças jovens, moças muito lindas, jovens, que um dia se perderam e foram parar no mundo das drogas. Então, ali para trabalhar com essas moças, tem que trabalhar com a palavra de Deus, mas tem que trabalhar a autoestima, porque elas chegam ali com a autoestima muito baixa. Elas uma coisa que eu acho assim, que eu falo que é não é uma curiosidade, mas é uma característica. Quando eu estou ministrando, porque eu sempre procuro ministrar pelo menos uma ou duas vezes na semana, eu tenho essa liberdade dentro do meu trabalho, eu posso estar ministrando para elas. E quando eu estou ministrando, muitas vezes choram, e quando você vai conversar com elas, às vezes numa consulta de enfermagem, você acaba ouvindo delas. Um dia eu conheci Jesus, a minha mãe é da igreja, eu já fui na igreja, eu cresci na igreja, eu nasci num lar evangélico. Só que um dia, como eu disse na oração, elas foram corrompidas pelas paixões desse mundo. O mundo oferece atrativos. Eu falo muitas das vezes que o diabo ele não vai vir aparecer para nós de chifre. Quem está esperando que o diabo vai aparecer com chifre feio, está muito enganado. O diabo ele entra sorrateiro, ele é astuto, ele vai entrando com beleza, com sabores, com cores. E quando você vê, você já foi corrompido com a tua fé, com a presença de Deus. Quando vê, você já está lá no pecado, igual essas meninas, começa com um cigarro e depois vem as bebidas, as baladas, todas essas coisas, os rapazes, e quando elas verem, experimenta isso aqui, que você vai ver, isso aqui é bom. E quando vê, já experimentou, já viciou, porque para oferecer, tem muitos que oferecem, mas depois não vão manter o vício. E para isso, ela se prostitui, vende o seu próprio corpo. As mulheres, elas fazem isso, elas vendem o seu próprio corpo. Os homens, geralmente, eles roubam, mas por uma pedra, por uma droga. Eu falo que eu sou enfermeira, trabalho no meio, mas eu nunca vi nenhum tipo de droga, eu não conheço, não sei o que é.
mas eu vejo ali o sofrimento delas para tentar sair dessa situação e da sua família. Famílias que muitas das vezes interna e não sabe mais o que fazer. E quando está perto para elas irem embora, família estão desesperada porque não quer levar embora, porque não sabe se realmente houve uma mudança. Mas nós vamos aqui hoje para o que interessa, que é a palavra de Deus. O nosso tema hoje é Viva a promessa. Viva a tua promessa por completa. Muitas das vezes nós estamos fazendo atalhos. Hoje aqui para nós que tudo gira em torno da internet, tem atalho, tudo. Que atalho? Atalho significa rapidez. Eu vou cortar o caminho, eu vou por um atalho. E muitas das vezes nós, por não acreditarmos na nossa promessa, nós criamos atalho. Aí eu quero chegar ali mais rápido. E nós vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, me coloco diante do Senhor, Deus, como instrumento teu, como vaso aqui, Senhor, que nesse momento o Senhor possa me tomar, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que, que seja, meu Deus, ao abrir da minha boca, que seja somente o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aqui para o livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos trabalhar vários versículos e capítulos do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus fala: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Aqui o Senhor fez uma promessa para Abraão. Ele falou: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui existe uma promessa sobre a vida de Abraão. Aqui no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos tudo em Gênesis aqui hoje, no capítulo 15, do versículo 1 ao 7, fala: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, né? Porque aqui ele não chamava Abraão. Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, e esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creio e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais:
Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te essa terra para que herdades. Aqui continua a promessa de Abraão. Abrão, né? Porque ele não é Abraão ainda. Deus continua falando com ele. Agora nós vamos aqui para o capítulo 17 de Gênesis, do versículo 1 ao 8, fala: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda em minha presença anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conselho entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome, Abrão, mas sim Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão e de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo para te ser por ti, Deus e a tua semente depois de ti. No 8, que aqui encerra, e te darei a ti a tua semente, e depois de ti a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã, em perpétua posse, são e se lhes o seu Deus. Então, aqui, a palavra de Deus está falando o quê? Que Deus fez uma promessa para Abraão. Primeiro, ele falou: sai do teu lugar, o lugar que era confortável para ele. Às vezes, nós estamos num lugar que é confortável para nós, e nós ficamos lá, e nós ficamos ali insistindo naquele lugar. Mas Deus estava falando para Abraão: sai daí, eu posso te dar. Eu posso te dar uma. Eu vou te fazer pai de multidão. Um homem que já tinha 90, 99, né? 99 anos. Como poderia ser um pai de multidão, um homem tão velho, né? Agora nós vamos aqui. Aqui era a promessa para Abrão, que depois passou a ser Abraão. Mas Abraão, que era Abrão, ele também tinha sua esposa Sarai. E a sua esposa também não era nova. A sua esposa já tinha 90 anos. Mas como ela estava na vida de Abrão, ela também fazia parte da promessa. A pessoa que às vezes está na nossa volta ou entra na nossa vida, ela também vai fazer parte da promessa que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes, nós temos um chamado. Aqui nós estamos falando para pessoas, às vezes, que está procurando alguém, ou solteiro, ou viúvo, mas a pessoa está procurando alguém. Ela tem um chamado. Ela trabalha para o Senhor tem um propósito na vida dela. A pessoa que entrar na vida dela tem que ter o propósito. Ela tem que viver o mesmo propósito da pessoa, porque ela vai fazer parte do propósito.
O Senhor não vai permitir que entre ninguém na vida da pessoa que ele tem chamado que queira atrapalhar o chamado dele. Então, aqui em Gênesis 18, no versículo 9 ao 18, aqui agora é a promessa para Sarai, que ainda ela tinha esse nome, Sarai, ela não era Sara ainda. Então, no versículo 9 fala: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela ali está na tenda. E disse certamente, tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então, aqui, o que aconteceu? Sara, ela duvidou. Será que se hoje tivesse uma mulher aqui com 90 anos e ela recebesse essa promessa, ela recebesse a promessa que ela ia ter um filho, será que a pessoa ia acreditar? Talvez a pessoa não acreditaria. Como uma mulher de 90 anos pode ser mãe? Como uma mulher de 90 anos, pela ciência humana, ela pode ser mãe? Já que quando a mulher é gerada no ventre da sua mãe, o óvulo já é também formado, porque dentro do ventre da sua mãe, quando é uma menina, ela já é formada os ovários. E os óvulos têm a idade da mulher. Então, Sara teria óvulos com 90 anos. Para a ciência, não pode ter filhos, mas a ciência de Deus não é a ciência do homem. Então, Sara duvidou, e por ela duvidar, por ela não acreditar, o que ela fez? Agora nós vamos ver. Aqui em Gênesis 16, do 1 ao 6, fala: Ora, Sara, mulher de Abrão, uma serva, Sara, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva, ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva entra, pois a minha serva, porventura, tereis filho dela. E ouviu Abrão e a voz de Sarai. Assim tomou Sarai
mulher de Abrão, e Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, Sara deu Agar para Abrão. E ela, quando ela deitou com ele, ela engravidou de Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Deus não falou que Abraão teria filho de uma serva, mas a promessa estava na vida de Abraão e de Sara. E Sara, ela não acreditou e ela foi do jeito mais fácil. Ela criou esse atalho e falou: não, já que eu não tenho filho, eu tenho 90 anos, a minha serva ela é mais jovem, eu posso dar ela como mulher para o meu esposo e ele ter um filho dela. Assim, ele vai ter o filho da promessa. E isso gerou consequências, porque depois Sara ficou enciumada, achando que Agar estava. Agar também, ela ficou um pouco assim, como se ela ficou com soberba, porque ela tinha um filho de Abraão. E, e Sara ficou enciumada, conversou com Abraão, e Abraão falou que ela era a serva dele, ela fazia o que ela queria. Foi quando Sara colocou Agar com seu filho para fora, mandou embora. Aqui, o que para nós é importante nesta noite é que nós temos uma promessa. A promessa, ela vai se cumprir na nossa vida. Então, nós não temos que ficar achando que a promessa não vai se cumprir e por isso tentar, como Sara tentou, de um jeito mais fácil. Eu costumo falar que muitas das vezes nós temos o hábito de falar a situação que nós queremos resolver. Há uma promessa para a nossa vida, nós cremos que existe uma promessa. Há uma promessa da sua casa ser salva, independente dela estar do jeito que ela está hoje. Só que, por nós duvidarmos, nós ficamos olhando e falando: ah, Deus, se o Senhor fazer assim, se o Senhor fazer desse jeito ou desse jeito, aí eu acho que dá certo. Às vezes nós queremos ensinar Deus, ensinar como Deus agir. Muitas das vezes nós achamos que é algo tão impossível que nós ficamos ali vendo como será que ia mudar essa pessoa? Como que essa pessoa da minha família sairia do vício? Como que esse homem, meu marido, como que esse homem ia mudar? Como que ele ia mudar o comportamento? Como que ele ia mudar o jeito dele? Como ele ia deixar de viver essas práticas erradas? Olhando para os olhos carnais, não tem jeito, não tem jeito nenhum, mas olhando pelos olhos de Deus, tem jeito. E se existe uma promessa na nossa casa, há uma promessa sobre nossa família, há uma promessa de salvação na nossa família, há uma promessa de libertação, há uma promessa de restauração, há uma promessa de prosperidade na nossa família, na nossa casa, há uma promessa de uma vida abundante, que é a plenitude do Espírito Santo. O que é plenitude do Espírito Santo? É você viver a sua vida em todas as áreas. Você vai viver a sua vida da melhor forma em todas as áreas. O Senhor, Ele quer isso para nós. Ele quer que você tenha um trabalho, que você desfrute desse trabalho, que você não só trabalhe para ganhar dinheiro e pagar conta, mas que você possa desfrutar, que você possa passear, que você possa, porque é dom do Senhor que nós desfrutamos do nosso trabalho. Ele não quer que nós sejamos escravos, nós não somos escravos do nosso trabalho.
Há uma promessa sobre a nossa vida, que os nossos filhos serão salvos, os nossos filhos, eles servirão ao Senhor. Há uma promessa para a minha casa, para a tua casa, que nós servimos ao Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos no futuro, eu coloco sempre no presente. Eu e minha casa servimos ao Senhor, ainda que eu não estou vendo, eu continuo crendo, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu já vejo como se estivesse acontecido. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos agir quando nós cremos. A palavra do Senhor fala: se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê? Ainda que não aconteceu, continue crendo. Continue, porque o nosso Deus é aquele que ressuscita, o nosso Deus é aquele que abre a vista do cego. O nosso Deus não mudou. Há uma promessa para nossa família que a palavra fala. Quando eu vou buscar uma promessa, eu vou lá e falo: Senhor, eu estou vivendo essa situação, mas existe uma promessa na palavra de Deus para cada situação a qual nós estamos vivendo. Qual é essa promessa? Quando você vê o teu familiar, que ele tem um coração duro, que ele tem que não, olhando para os olhos carnais, não muda, não tem jeito, não se rende. Então você vai lá para a promessa que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre a promessa que ainda você não está vendo, Senhor, eu estou vendo assim hoje, mas pelos olhos da fé, eu creio que essa situação ela tem resposta a uma promessa, há uma promessa para mim, há uma promessa para a vida de cada um que está aqui, e a promessa vai se cumprir. Não sei quanto tempo, é, tem uns que vive 10 anos, 20 anos, 40 anos esperando a promessa. Mas se existe promessa, vai se cumprir. Não vamos desistir, não vamos criar atalho, não vamos ser como Sara com pouca fé, não. Depois que ela conseguiu fazer tudo isso, o que que aconteceu na vida dela? A promessa se cumpriu, ela não soube esperar, ela gerou, Isaac veio, o filho da promessa veio. E o Senhor também está aqui nesta noite falando. Cada um de nós temos o Isaac. Qual é o teu Isaac? Gere o teu Isaac pela fé. Gere o teu Isaac. E essa promessa, ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, eu continuo crendo que há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa da minha casa salva. Cada mãe que está aqui, não importa o que o seu filho está fazendo hoje, qual é a situação dele hoje, a situação do nosso familiar hoje não define quem eles serão, não vai definir quem eles serão, porque eles estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Quando tem uma mãe que ora, quando tem uma mãe que ora, há uma resposta na vida do filho, não importa a situação que ele está hoje. Não importa se é no crime, se é nas drogas, se é no homossexualismo, no lesbianismo, não importa. Continua crendo, porque Deus é Deus de promessa. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até aqui. Amém, irmãs?